Vocês dão glória a Deus? Amém? Aleluia. Papai está presente. Louvado Deus esse nome. Papai está presente. Amém. É interessante, irmão, que se nós olharmos para a nossa vida e por o dia a dia que nós vamos passando diante dessa terra, a gente vai ver que a igreja do Senhor, cada dia ela está sofrendo nos mares espiritual, na escassez, numa batalha extrema, numa guerra, e só Jesus Cristo para ter misericórdia. Eu falo isso porque eu vejo que não só eu, mas aqueles que levam a palavra, aqueles que oram ao Senhor, está sofrendo, está pedindo a Deus cada dia força, pedindo a Deus misericórdia. E se a gente olhar, parar para ouvir essas almas que clamam ao Senhor, você pode ter certeza que o adversário se levanta, com tanta força, que quando aquela pessoa está deitada em cima da cama, logo ela passa por uma batalha espiritual, fica travada em cima da cama e começa a orar em pensamento, pedindo a Deus a sua misericórdia. Aleluia. Pedindo a Deus o livramento, pedindo a Deus a ajuda. E aqueles que estão do lado, cada dia está conosco, vindo na casa do Senhor adorar, não está tendo mais a visão, não está tendo mais o discernimento, não está tendo mais a força nem de orar, nem de ajudar os irmãos, porque a Bíblia diz que não devemos orar pelos outros, nós devemos interceder. Mas como que a gente vai saber se o irmão está passando a guerra se a gente não intercede, se a gente não ora, se a gente não busca, se a gente não sobe a voz, se a gente já não dobra mais o joelho, e se a gente reparar, irmão, está sumindo as irmãzinhas de copa, está sumindo os irmãos que buscavam, está sumindo a geração que dobra o joelho diante de Deus e só se levanta quando ouve escutar a voz do Espírito Santo. Está sumindo. Aí essa geração que está sendo levantada, essa nova geração que está sendo levantada, ela não para nem para escutar a voz do Senhor. Ela já não tem mais o discernimento. Ela já não ora como é para orar. Ela já não busca como é para buscar. Mas eu vim nessa manhã trazer uma palavra do céu para que a gente possa entender e que a gente venha ter convicção que a nossa força ela vem do alto. O nosso socorro ele vem do alto. A nossa ajuda ela vem do alto. É o Senhor que peleja pela nossa vida. É o Senhor que guerreia pela nossa vida. Pega a tua espada aí. Abre comigo lá em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos no cemitério. Porque no cemitério, as pessoas quando vão enterrar alguém querido, um ser humano, alguém que já partiu daqui para outra terra, ele vai na tristeza, ele vai na solidão, mas nós estamos diante do Deus vivo, morreu e ressuscitou. É por isso que nós devemos se alegrar diante da presença dele. Amém? Os irmãos acharam Juízes 6? Diz assim: porém, servidão sobre os benjamitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos benjamitas por 7 anos. E prevalecendo na mão dos benjamitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos benjamitas,
as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Observe comigo. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subia os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. Repete comigo essa palavra. Porque sucedia que, semeando Israel, fala para o teu irmão assim: você tem semeado? Não, fala aí para o teu irmão: você tem semeado? Você tem semeado? Você está semeando? Semeando Israel, subiu os medianitas. Quem subia? Subiu os medianitas e também os do Oriente contra ele subia, e punha-se contra eles em campo e destruía a novidade da... Fala para o irmão: a novidade da terra era destruída. A novidade da terra era destruída. Destruía a novidade da terra até chegar e arrasar. E não deixava mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subia com os seus gado e tenda, e vinha comungar, repete todo mundo: e vinha comungar, em tanta multidão, que não se podia contar, nem a ele, nem aos seus camelos, e entrava na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos... Quem empobreceu aqui? Assim Israel empobreceu muito pela presença dos bens. Então os filhos de Israel clamaram, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor os profetas aos filhos de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vós tirei da casa da... E vós livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vós oprima, e vos impedi diante de vós, e vós dei a sua... E vós disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, nem cuja terra habitai, mas não deixe ouvir a minha... Fala assim, meu irmão: você não está dando ouvido à voz do Senhor. Aleluia! Oh Espírito Santo! Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do cavalo que está em Ofra, e pertencia a Joás, a Mielita, e a Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no seu... Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Fala, meu irmão: ainda resta um. Ainda resta um. E esse um é você. Não, fala com a autoridade: esse um é você. É você. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir no Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, livrarás a Israel das mãos do medianita, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, porque livrar Israel? Eis que a minha família
família é a mais pobre entre Manasses, e eu sou o menor da casa do meu? Eu sou o menor da casa do meu? Eu sou o menor da casa do meu? Fala assim, eu sou o menor. Pode se aceitar em nome de Jesus. Você está com a Bíblia aberta, nós vamos entrar nela de novo. Aleluia. Deus está presente, meu irmão. Quando o pastor ele fez o convite, antes de ele fazer o convite, eu já acordei com essa mensagem. O Senhor mandando eu me levantar. O Senhor falando que esse era como Gideão. E eu pude entender que a mensagem era essa, amém? Amém? Quando nós olhamos nessa palavra, presta atenção, foca aqui. Nós vamos entender que Israel agora está no Egito, está sendo escravizado pelo faraó. E a Bíblia diz que Deus levanta Moisés, Deus vai com o meu braço forte, tira Moisés, tira o povo de Israel do Egito, agora estava sendo escravizado. E a Bíblia diz que Deus estabelece aqui uma promessa. A promessa que Deus estabelece a eles é entrar na cidade santa, uma cidade que Deus já tinha preparado. E se nós observar, a Bíblia diz agora que Deus tira o povo, mas o povo vai andar no deserto 40 anos. O povo vai andando no deserto. E a Bíblia diz agora que Deus está com a mão sobre o povo, mas mesmo assim o povo deixava o Senhor, sacrificava outros deuses, o povo deixava de olhar para os mandamentos, o povo deixava de olhar para Deus, e o povo começava, e aquilo que os inimigos faziam, e aquilo que ele idolatria, aquilo que não agradava ao Senhor. E se nós olhar agora, a Bíblia vai dizer que Deus sempre trazia o povo agora, Deus sempre levantava os inimigos, Deus sempre oprimia Israel pela mão dos inimigos, deixava os inimigos oprimir, porque não estava conforme a palavra do Senhor. E se nós olhar agora, a Bíblia vai dizer para nós que Josué agora é levantado, Josué é levantado agora num período de luto, e Deus fala com ele: seja forte, seja corajoso, assim como foi com Moisés, assim você contigo também. Josué vem na mão do Senhor, Josué não vem na contramão, mas ele vem na mão do Senhor, e ele vem derrubando, ele vem prevalecendo. Mas só que o tempo vai passando agora, Josué é morto, Josué morre, mas o povo que vai sendo levantado, a Bíblia diz que eles não conheciam, pastor, ao Senhor, eles não conheciam a palavra, eles não temiam diante do Senhor. E o interessante agora, que esse povo que vai sendo levantado, ele sempre está prevalecendo contra o Senhor, com seu pecado, com sua altivez, com sua idolatria, com seus prazeres carnais, com suas emoções. E a Bíblia diz agora que eu deixava o povo, em nome de Jesus, que oprimia ele. Aí a Bíblia diz agora: Deus vai levantar juízes na terra. E quando Deus levanta juízes, Deus levanta para julgar o povo, Deus levanta para trazer o povo o quê? Para trazer primeiro a adoração, para trazer primeiro Deus abençoe, para trazer a adoração, para trazer o povo à existência. Aí a Bíblia diz agora que o povo que adorava a Deus, o povo vinha sempre corrompido. Aí a Bíblia diz que levanta agora Baraque, e levanta uma mulher chamada Débora. Só que Débora vai ser juiz. Pela mão do Senhor, Deus vai dar estratégia, força. E a Bíblia diz que Israel agora vai sair na mão dos inimigos. Israel agora ele vai prevalecer. Israel agora vai vencer. Então Deus está dando ao povo de Israel agora descanso. Fala assim: descanso. De 40 anos. 40 anos. Deus trabalha com números também, pastor. 40 anos o povo está sendo descansado. Porque pela mão de Débora e Baraque, Deus deu vitória a Israel. Mas como nós olhamos aqui, depois dos 40 anos, no capítulo 6 de Juízes, a Bíblia vai dizer para nós que os filhos de Israel pareciam mal aos olhos do Senhor. Deus dava vitória ao povo, mas de passar o tempo, o povo novamente se contaminava, o povo novamente se corrompia,
o povo novamente, eles deixavam de adorar a Deus e começavam agora a adorar a imagem. Eles começavam agora a idolatria. Eles tiravam o culto que era para Deus, levantavam no altar de Deus uma imagem, e ali, quando levantavam a imagem, a Bíblia diz que eles no bosque, levantavam no bosque é onde reunia o povo, é onde o povo era reunido. No bosque, eles eram reunidos e começaram a cultuar agora a imagem. Começavam a cultuar agora a imagem. A Deus que não fala, não escuta, não ouve, não respira e não tem olhos para ver. A Bíblia diz, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles levantaram. E quem foi que levantou lá a imagem? A Bíblia diz que foi Joás. Joás, ele é pai de Gideão. E ele levanta no lugar da adoração de Deus imagem. Ele levanta a imagem e no bosque agora ele tira a adoração que é para Deus e começa a levantar o bosque. Adoração, sacrifício, a imagem. Se nós olhar, é o tempo de hoje. As pessoas estão tirando a palavra do altar, estão tirando o fogo, que é o culto a Deus, e está levando o sacrifício, está levando os prazeres, está levando a adoração aos prazeres da carne, a imagem, a idolatria. Não é diferente do povo de antigamente para o povo de hoje. Não é diferente. O povo tem deixado o caminho do Senhor para trazer o de adoração a outros deuses, adoração à imagem, adoração aos seus prazeres, adoração a vós mesmo, adoração a si mesmo. Tirava Cristo do centro e colocava o homem no centro. Aleluia. Então ele tirava Deus à frente e colocava o homem na sua frente. Começava a adorar o homem. Começava a adorar o quê? A sua imagem. Começava a adorar Baal. Começava a prestar culto a Baal. E eu vou falar com você, meus irmãos. Tudo é deixar o Senhor. Deixar de adorar o Senhor para servir imagem. Tudo é deixar o caminho, a palavra do Senhor, para fazer aquilo que desagrada a Deus. É a mesma coisa de você estar afrontando a Deus. É a mesma coisa de você estar testando, irando contra Deus. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel faziam só mal diante dos olhos do Senhor. Eles faziam mal diante dos olhos do Senhor. Eles deixavam a adoração a Deus e faziam mal diante dos olhos do Senhor. Eu quero colocar um entre parênteses aqui, já quero deixar a primeira mensagem. Toda vez, meu irmão, que nós deixamos de ir para a casa do Senhor, para nós fazer a vontade da nossa carne, nós estamos pecando contra Deus. Toda vez que nós deixamos de buscar o Senhor, para nós fazer a vontade da nossa carne, nós estamos pecando contra Deus. E o povo fez isso. Pecou contra Deus. Pecou contra Deus. Que a Bíblia vai dizer que Deus agora se levanta. E agora Deus entrega na mão dos medianos. Deus entrega na mão dos medianos ali. Agora você aqui comigo, olha para cá. Quando o povo de Deus pecava, levantava a imagem de Deus, permitia. Deus ele permitia o inimigo levantar e levar o povo cativo. Mas se nós olharmos em Juízes capítulo 6, no versículo 1, quem está entregando agora o povo de Israel na mão do inimigo é o próprio Deus. O próprio Deus está entregando
mão do inimigo. O próprio Deus está deixando. O próprio Deus entregou na mão de quem? Os medianos. E foi bem claro aqui quando a missionária Sueli, na sua oportunidade, ela estava falando que Deus permite situações lá fora para que o povo venha acordar e voltar para Deus. Eu vou falar para você, eles voltam a quebrar, voltam a amassar, voltam a cair, mas voltam. Deus permite a opressão para que o povo volta para Deus. Foi bem claro que a serva do Senhor falou. E Deus agora entrega Israel na mão dos medianitas. Quando Deus pega Israel e entrega na mão dos medianitas, a Bíblia diz, meus irmãos, não é a Bíblia. A Bíblia diz que Deus entrega na mão dos medianitas e o povo agora está sendo escravo na mão dos medianitas por 7 anos. 7 anos, irmão. 7 anos não é 7 dias. Imagina comigo, entra na mensagem comigo para você entender. 7 anos. 7 anos o povo está sendo entregado na mão dos medianitas. Olha para cá. Sabe o que o povo de Israel fazia? Eles plantavam, eles criavam as ovelhas e os inimigos vinham como um gafanhoto devorando, porque o gafanhoto é o devorador. Quando Israel plantava, aí os inimigos vinham devastando. Imagina comigo aqui, você plantar e o inimigo vir, ó, retirar. Não traz aflição, não traz angústia, não traz opressão, não traz tristeza. Então, Deus permitiu, Deus entregou, Deus deixou prevalecer os inimigos de Israel. Porque a Bíblia diz, quando Israel plantava, aí o inimigo vinha. Imagina comigo, deixa comigo. Quem que já plantou alguma coisa? Quem que já plantou? Imagina comigo. Hoje é muito fácil, as pessoas plantam lá uma horta, né? Dentro da sua casa. Quando não é uma horta, planta lá um pé de manga, né? Ou um pé de banana. Isso nós vemos muito nas casas. Quem tem quintal grande gosta de plantar isso. Quando é só uma espiga de milho, né? Uma coisa mais fácil assim, uma abobrinha, um tomatinho, não é isso? Um pepininho, não é? Gosta de plantar, imagina comigo. Você está plantando, aí você está plantando lá, todo dia você vai regar. Mas aí quando está dando aquele fruto, quando está perto, o inimigo vem, ó, aí você não vê. Não é triste? Não é triste? Quando você planta, naquela hora, quando você vai pegar, alguém já pegou primeiro que você. Entra na mensagem para você entender. Então, nós vamos entender que agora Israel plantava, aí vinha quem? Os medianitas e os amalequitas. Duas nações. Ó, devastando. Eles vinham devastando. Os medianitas eram descendentes de Abraão. Era da quarta descendência de Abraão. Quando Abraão casou, Abraão e Quitéria, Quetura, a mulher, a Quetura, era mulher de Abraão, então é descendência de Abraão. E os amalequitas era a descendência de Esaú. Quando Esaú ele vendeu a sua primogenitura para Jacó. Então era a descendência, pessoas que já eram amaldiçoadas por Deus. Esaú, os amalequitas, era primeiro degrau dos inimigos de Deus, inimigo de guerra, inimigo com homens duros, homens perversos, homens amados, homem com os olhos no olho, com sangue no olho, com sanguinário. Então, toda vez que Israel plantava, os inimigos vinham. Os inimigos vinham. Os inimigos tiravam.
Os inimigos destruíam, pastor. Passava como gafanhoto, deixava seco, pastor. Não deixava nem fruto, não deixava nem cair no chão, passava mesmo como gafanhoto. Gafanhoto aqui fala devorador. Passava como devorador, secando tudo. Aí a Bíblia diz: 7 anos eles plantavam e o inimigo destruía. E não era só os amalequitas, e não era só os amonitas, não. Era também os do Oriente. Então subia 3 nações contra ele. Subia destruindo tudo. Israel plantava e o inimigo tudo destruía. Plantava semente e o inimigo destruía. Colocava os animais no campo, o inimigo vinha, tirava os bois, as vacas, tirava as ovelhas, os bodes, tirava os animais tudo. Toda vez que ia para gerar, aí vinha, tirava. Porque o inimigo é especialista em roubar. O inimigo é especialista, aleluia. O inimigo é especialista em roubar quem não está na direção da palavra. O inimigo é especialista em roubar quem não está na direção de Deus, quem não obedece. O inimigo é especialista em roubar. Ei, Jesus, se você ganha uma quantidade, você dá oferta do Senhor, você não tira o que é do Senhor, o inimigo vai te tragar. Vai pegar a tua oferta. Aí, 7 anos. 7 anos o povo plantando e o inimigo destruindo. O povo plantando e o inimigo destruindo. O povo plantando e o inimigo destruindo. E a Bíblia diz que destruía tudo. Não deixava nem o mantimento de Israel, nem ovelha. Aí a Bíblia vai dizer, meus irmãos, 7 anos. O povo passava com gafanhoto. O povo vinha e devastava tudo. 7 anos Israel na mão do inimigo. Agora a Bíblia vai dizer que chegou a sequidão. Israel agora já não tem semente, pastor, para plantar. Já não tem gado para colocar no pasto. Porque o inimigo devorou foi tudo. Aí a Bíblia vai dizer agora que eles olham, viu que está na sequidão. Eles viram que está na sequidão agora. Que o inimigo destruiu tudo e empobreceu. Tirou a riqueza. A Bíblia diz agora que eles agora começam a voltar os olhos para o céu. E eles agora começam a clamar quem é o Senhor. Eles começam a rogar o Senhor agora. Pedir Deus em oração agora uma resposta. Pedir Deus agora para intervir. Pedir Deus agora para trabalhar. Porque eles empobreceu. Eles começaram a clamar a Deus agora socorro. Eles começaram agora a pedir a Deus o quê? Socorro. Glória a Deus. Aleluia. Vontade, Eles começaram a clamar a Deus por causa dos inimigos. Eu posso te falar, Aleluia, glória a Deus. mais de 22 mil pessoas. E o inimigo secou foi tudo. Deixou o povo com fome e perecendo. A Bíblia diz, não é eu, é a Bíblia. A Bíblia diz assim, que Deus agora escuta as orações deles, o clamor, socorro. Deus agora envia um profeta até a nação. E quando Deus levanta o profeta e envia até a nação, aí Deus começa a trazer o profeta, e o profeta que Deus envia começa a dizer assim: assim diz o Senhor,
Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão. Versículo 8. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimia, e os expeli diante de vós, e dei-vos a terra. E vós disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Deus falou lá atrás que era para eles não temer diante dos inimigos. Deus falou lá atrás que Deus ia expelir os inimigos que se levantassem contra Israel, porque a nação de Israel é como eu e você, escolhido de Deus, separado de Deus, aleluia, um povo amado de Deus, oh glória. Aí a Bíblia vai dizer assim, meus irmãos, que Deus fala agora: mas não deixe ouvido a voz do Senhor. O povo de Israel não deu ouvido à voz de quem? Deus. Aleluia. Toda vez que Deus te chama, te coloca uma promessa, e você não dá ouvido à palavra, à voz do Senhor, o inimigo ele vai te frustrar. O inimigo ele vai te oprimir. O inimigo ele vai te sugar. O inimigo ele vai passar como um gafanhoto. E ele vai arrancar tudo de você. Aleluia. O inimigo ele vai acabar contigo. Porque a Bíblia diz que o adversário, João 10:10, ele veio para matar, roubar, destruir. Mas Deus fez a promessa, não fez? Deus só queria adoração e obediência. Mas o que eles fizeram? Tirou a adoração, levantou um altar e colocou o quê? O sacrifício, a idolatria a Baal. Trocou a presença de Deus pela presença do Satanás para a terra. Aí o gafanhoto veio. Fala para o teu irmão: toda vez que você ora, mas não obedece, o inimigo vai te destruir. Toda vez, aleluia, vou falar. Toda vez que você planta, mas você não vigia, oh glória, o inimigo ele vai te ofuscar. Toda vez que você ora, mas não vigia, o inimigo ele vai te derrubar. Aleluia. E foi assim 7 anos. Imagina comigo, entra na mensagem. Você está aqui lá na tua casa, ó. Senhor, salva meus irmãos, salva a minha parentela. Tem misericórdia da minha alma, me sustenta na tua presença. Envia, Pai, a tua providência. Senhor, envia o escape, faz a mim prosperar. Mas o que adianta orar e não obedecer? Aleluia, Deus. O que adianta clamar e não viver? O que adianta pregar e não obedecer e não viver? Foi assim que aconteceu. Aí a Bíblia diz que Deus trouxe o profeta, trouxe a memória, que Deus fez a promessa, mas a Bíblia diz que Deus fala: mas não deixe ouvido a minha voz. Mas olha para cá, fala para o assim: Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, missionário. Sabe por quê? Porque mesmo o povo não ouvindo a Deus, Deus vai levantar uma pessoa na dele. Aleluia. Aleluia. Deus levantou. Glória a Deus. E esse irmão é você. Lembra que eu te falei? Glória a Deus. A Bíblia diz que então veio o anjo do Senhor, assentou debaixo, aleluia, do cavalo que está em Ofra, que pertence a Joás. A Bíblia diz que Deus envia um anjo. E quando Deus envia o anjo, Deus vem trazer uma resposta agora. Quando Deus traz uma resposta, Deus vai diante de um que é vigilante.
eu falei? Glória a Deus. Deus chamou para você, escolheu para você. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus ele veio diante de Gideão. Gideão, ele está no largar. Largar é onde pisa nas uvas. Aleluia, Deus. Pisa nas uvas, é o lugar onde trabalha em pisar nas uvas. Pisa nas uvas para sair o quê? O suco. Ele pisa na rua, é o lugar de trabalhar. Aleluia. Porque Deus não chama quem fica no encosto. Aleluia. Deus não chama quem não trabalha. Deus só chama quem está ocupado. Amém. Aleluia. Aleluia. Pedro estava ocupado pescando, mas o que Deus fez? Te farei pescadores de homens. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca vai chamar quem não está trabalhando. Deus vai chamar quem está. Glória a Deus. E se nós olharmos agora, Deus foi chamar Gideão aonde ele estava no lagar trabalhando. Por quê? Porque Deus foi diretamente chamar Gideão. Gideão estava no lugar trabalhando, ele pisava nas uvas. Só que a Bíblia diz, não é eu, é a Bíblia. No lugar de pisar a uva, Gideão agora estava trabalhando por quê? Com trigo, ó. Glória a Deus. No lugar de pisar a uva, ele estava trabalhando. Pensa aí, que é a diferença, não tem? No lugar de pisar na uva, agora malhar o trigo. Porque o trigo, pastor, é colocado na peneira e ele se balança ali. Não é assim? Aí tira e coloca para baixo aquilo que não é trigo, que é o joio. Não é? Mas se nós olharmos, ele estava pisando no lagar com trigo. Ó. Aleluia, Jesus. Ele estava trabalhando no lagar. Glória a Deus. Ele estava malhando trigo no lagar para se salvar dos medianitas. E se nós olhar a Bíblia diz assim, que esse lagar era um lugar que os inimigos não viam. Aleluia. Era um lugar que não era visto. Aleluia. Entenda comigo. Aonde ele estava trabalhando era um lugar que não era. É a Bíblia que diz, você pode ler outra parte depois. O lugar que ele estava é um lugar de esconderijo. Glória a Um Deus. lugar que o inimigo não via. Aí Gideão estava trabalhando. E o anjo aparece a ele falando: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Ele estava no anonimato, no lugar, trabalhando onde ninguém via. Amém. Porque ele estava se escondendo diante do inimigo, para que o inimigo não venha para cá. Glória a Deus. E sabe qual é esse lugar onde Deus foi? No lagar. Aleluia. Lagar aqui, eu quero colocar o em parede, quero colocar aqui o lagar, que seja, sabe onde é o lagar que você trabalha? No ganho. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Mateus 6, 33, né? Não, Mateus 6 o quê? Aleluia. Entra no teu quarto, Pai secreto. Glória a Deus. fugiu o versículo aqui, mas entra no teu quarto. O lagar é 6 alguma coisa. É 6,3 ou 6,33, 3,7. Entra para o teu quarto, ora o Pai que te vê em secreto, o teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Aleluia. Então, vamos entender. Glória a Deus. Gideão estava no lagar, não estava sendo visto, não estava sendo lembrado, os inimigos não viam, mas ele estava no lagar, no esconderijo. Toda vez que você entra para o lagar, você está diante de quem te vê. Glória a Deus. Toda vez que você, às vezes
repetir. Toda vez que você entra para o quarto, o inimigo não te vê. Mas tem um que está te vendo. Tem um que está te observando. E quando o inimigo vinha destruir tudo, tinha um que estava no lagar trabalhando. Tinha um que estava no secreto. Fala para o meu irmão, seja um que esteja no secreto. Mateus 6,6. Mateus 6,6. Entra para o teu quarto e ora. Entra para o teu quarto. Entra para o teu quarto. E ora. A Bíblia diz que ele está no lagar. O lagar é um lugar secreto. E ele está trabalhando e ninguém está vendo. Aleluia. Porque quando você ora lá na tua casa, no secreto, Deus está trabalhando. Deus está enviando a providência. Deus está te dando o alimento. Mas é no secreto. No secreto. É no secreto. É no secreto que vem a estratégia. É no secreto que vem a força. É no secreto que vem o sustento. É no secreto que vem o firmamento. É no secreto que vem o alimento. É no secreto que vem a providência. Que a Bíblia vai dizer que o anjo aparece falando para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Deus só fala com alguém quando alguém está no secreto. Amém. Glória a Deus. Deus só fala com alguém quando alguém está no secreto. Deus falou com Zacarias aonde? Secreto. Foi tão secreto que quando ele saiu do templo, quem foi que viu? Ninguém. Deus falou com Sara aonde? Com Sara não. Deus falou com Isabel aonde? No secreto. Ó, de ti nascerá um. Não foi? Deus falou com Maria aonde? Deus fala no secreto ainda, igreja. Mas a nossa geração que nós estamos vivendo não quer o secreto mais. Mas Deus ainda continua falando no secreto. Deus só chama, Deus só levanta quando você está no secreto lá na sua casa. A Bíblia diz, não é eu, é a Bíblia, que o anjo do Senhor, Deus está falando na boca do anjo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão agora, ele responde: ai. Quando fala ai, fala de quê? Fala de dor, né? Fala de tristeza. É isso? Isso. Aí a Gideão fala: ai, Deus Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito todas as suas maravilhas que nossos pais se contaram, dizendo: não nos fez o Senhor do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Glória a Deus. Ele questiona a Deus: como que o Senhor é comigo? Se não sobreveio esse efeito. Como que Deus é com Gideão? Glória a Deus. Gideão está questionando a Deus como que Deus é com ele, porque Israel está passando por isso. Porque os inimigos estão passando por isso. Glória a Deus. Passando, arrancando tudo. Glória a Deus. Gideão está questionando a Deus como que Deus é com ele, se ele está passando por aquela situação. Fala para o teu irmão assim: toda história grande tem marca. Glória a Deus. Todo ministério tem marca. Glória. Todo chamado tem marca.
É necessário passar pelo processo. Porque quando a descendência corrompe, Deus vai levantar você para fazer a diferença em casa. Amém. Aleluia. Glória. Quando a família se corrompe, Deus vai levantar um para fazer a diferença. Glória. Aleluia. E a Bíblia diz, eu vou terminar. A Bíblia diz que Deus levantou Gideão. Quando Deus levanta o Gideão questiona. Mas quando o Gideão questiona, Gideão agora, ele vai ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que o anjo fala, vai nessa tua força. Gideão agora está sendo instruído por Deus para levar Israel da mão dos inimigos. Deus vai te dar estratégia diante dessa causa que você está vivendo. Mas é necessário você obedecer. Porque sem obediência não tem vitória. Aleluia. Sem obediência não tem testemunho. Aí a Bíblia diz assim, ó, que Deus falou para ele, vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus está falando contigo, quanto tempo Deus está falando contigo para você entregar as profecias? Deus está falando contigo para você tomar a cruz e entregar a palavra dele. Entregar a palavra. Deus está falando contigo que ele quer mais que você não está fazendo. Aleluia. Aí a Bíblia diz, aleluia. A Bíblia diz que Deus levanta Gideão agora. Aleluia. E Deus fala para Gideões agora, Deus dá a Gideões a direção. E a Bíblia diz agora que Gideão vai sacrificar o Senhor, fazer prova com Deus, porque você tem que fazer prova com Deus. Ele mesmo falou lá em Malaquias. Mas prova de mim. Gideão fez prova com Deus, sacrificou. Na hora que ele sacrificou, fez o sacrifício, a Bíblia diz que veio fogo, né? Aí Deus recebeu o sacrifício. A Bíblia diz agora que o Gideão faz o quê? Vai fazer primeiro o quê? Tirar aquilo que está atrapalhando tudo. Glória a Deus. E a primeira coisa que ele faz que está atrapalhando tudo, ele arrumar o quê? A imagem. É tirar a imagem de Baal dentro de Israel, aonde o povo sacrificava. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, que ele ia tirar de mim, mas ele olhou e falou assim, peraí, se eu tirar esse dia, o povo vai vir contra mim. Ele ficou com medo, mas ele foi de noite. E a Bíblia diz que ele se levanta de noite e tira o altar de Baal. E a Bíblia diz lá em Provérbios, aquele que me busca de madrugada, Paulo se orando foi o quê? À meia-noite. Toda vez que você ora de madrugada, Deus está vendo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus manda, ele vai lá e trabalha, ele tira o altar. Ele foi na fonte, aonde estava atrapalhando a mão de Deus. Então, quando ele foi na fonte, tirou aí, aonde o inimigo trabalhava, aí veio o quê? Aí veio o levante, pastor. Quando ele tirou o altar onde o povo sacrificava, a Bíblia diz que naquela hora o povo recebeu. E o povo começou a procurar quem foi que tirou a imagem. Sabe o que é isso? Enquanto você está fazendo como as pessoas do mundo fazem, está tudo bem. Mas quando você se torna, você quer fazer diferente, Aleluia. aí o inimigo se levanta. Aleluia. Porque enquanto você está igual o povo está tudo bem. Mas quando você quer fazer diferente, vai vir um levante. Aí na hora, procura saber quem foi que fez. A Bíblia diz que eles, na mesma hora
que tirou aquilo que afetou, aí essa pessoa procurar, porque o inimigo é de jeito. Quando você ora numa pessoa e a pessoa é liberta, naquela hora a pessoa é tocada pelo Espírito Santo. Quando você deixa uma palavra, a pessoa é tocada, na hora o inimigo vai te procurar. Porque o inimigo vai querer o quê? Te derrubar, para você não fazer aquilo mais. Então foi o que aconteceu. Na hora que foi tocado, tirou o principal, a fonte do inimigo, aí o povo começou a procurar quem foi que tirou. Aí a Bíblia diz que procuraram quem? Eles começaram a saber que foi o que? Gideão. Aí o pai de Gideão começou a justificar. Aí a Bíblia diz que Gideão agora faz prova com Deus novamente. Deus dá a estratégia de Gideão e manda Gideão levantar o povo, que Deus agora ia livrar Israel da mão do inimigo. Aí a Bíblia diz assim que Deus levantou Gideão. Gideão está com quantos? 22.000 pessoas. Aleluia. Gideão juntou um exército agora contra o inimigo. Mas só que o exército não estava no mesmo foco. A Bíblia diz, não é eu, é a Bíblia. A Bíblia diz que Deus olha para Gideão e fala: Gideão, creio que tem muito aí. Deus não está atrás de multidões, Deus tem qualidade. Aleluia. Ficou 10.000. De 22 ficou 10.000. Saiu quanto? 12. Ficou 10.000. Deus olha e fala: Gideão, não está conforme o meu coração. Não está na mesma visão. Vai agora por rio. Aí Gideão chama todo o povo. Aí aquele que abaixar, beber a água, esse quiser o que eu entreguei para ir contigo. Aleluia. De 10.000, Gideão foi com 10.000. Vez beber água, tinha que beber igual cachorro. Mas o que eles fizeram? Eles começaram a não vigiar. Aí Deus falou, Deus deu a estratégia de Leão, Deus escolheu só 300. Aleluia. E a pessoa está querendo ir com muitos. Mas Deus está falando, vai com o que eu te dei. Aleluia. Vai com o que eu te dei. E a Bíblia diz que foi só 300. 300 Deus deu a vitória diante dos. E fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. De 300 Deus deu vitória. Se nós pegar aqui agora, Aleluia. Gideão dos 300 vence os medianitas. Glória. Agora a nação de Israel foi estabelecida. Porque Deus deu vitória através de 300. Mas esses 300 só foi por causa de um. Você só vai quando tem alguém que está te liderando. Deus. Aleluia. Você só vai quando tem alguém que está o quê? Te liderando. Porque quem está te liderando está na visão. Glória. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi forte. Glória. Você só vai com quem está. Gideão estava liderando quantos? Aleluia. Deus deu vitória aos 300 por causa de um. Eita glória. Deus só vai te dar vitória por causa de um. Aleluia. Aleluia. Quem é esse um agora? O Espírito Santo. Aleluia. Mas aqui, eu quero colocar uma parede. Obedeça a sua liderança. Obedeça o seu pastor. Glória a Deus. Quer vitória? Obedece. Vai sair de um ministério para o outro. Ô pastor, vou no ministério ali. Ô pastor, vou na casa de ciclano. Ô pastor, vou na casa de fulano. Não planta semente e não deixa o inimigo, ó, e como um gafanhoto, não. Planta semente que estabelece. Aleluia. Porque quando você planta, Deus está vendo. Glória a Entendeu? Deus. Quando você planta, Deus te dá o crescimento. Glória a Deus. Mas é necessário obedecer. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus dá vitória ao povo de Israel.
agora daqui para o Novo Testamento, veio um também, pastor. Jesus Cristo. Aleluia. E ele juntou quantos? 12. Só sobrou 11. Aí também Deus tira, né? Desses 11, multiplicou para 72. 72 foi para quanto? 120. Oh, aleluia. Nesse 120 é o que permaneceu, não foi? Glória a Deus. Onde veio a promessa. Aleluia. Deus não quer multidões. Aleluia. Deus só quer. Deus, aleluia. Aleluia. Não adianta falar de qualidade, não, porque a qualidade, quem dá a qualidade é Deus. Mas Deus só quer obediência. Oh, glória a Deus. Deus só quer aqui, ó. Obediência. Aleluia. Quando você obedece, você traz a bênção para você. Aleluia. Mas quando você desobedece, a maldição está aí, ó. As portas estão abertas para você. Sai dessa manhã conseguir. Você é um que Deus escolheu. Você vai nessa força, mas na força da. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vai na força da palavra e na direção da. Vai na força da palavra e na direção da tua liderança. Eu só agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Para nós entendermos. O povo estava sendo escravizado porque não ouvia a voz. Para nós entendermos que Deus ele fala o tempo todo. Eu, Amós 3,7, eu, Senhor, não farei nada sem antes avisar os meus servos. Oh, glória. Deus tem avisado como sempre. Só que o povo não deu ouvido à voz de Deus. Eles ouvem, mas não quer obedecer. Deus tem falado, meus irmãos, com nós o tempo todo. Tem falado na rua, no ministério, no louvor, na oração, na ministração. E hoje o Senhor usou mais uma vez o servo dele, pastor Orson, para falar conosco. Para nós ouvir e ficar atentos. Porque eu ouvi a vigilância. Se Deus falou, não vai até tal lugar, que lá você vai se corromper, não vai. Se Deus falou permanecer, ficar em Jerusalém, tem doses investidas para ficar. Se Deus falou que na palavra dele, em Deuteronômio 11, 26, eles se colocam diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é se obedeceste, ouviste, e obedeceste os estatutos e mandamentos. Estatutos e mandamentos é a palavra do Senhor. E a maldição é para aqueles que não ouviram e nem obedeceram. Está na palavra, se você abrir Deuteronômio 11, 26. A maldição ela não vem de Deus. A maldição não vem do macumbeiro, irmão. A maldição vem de desobedecer. Quando nós obedecemos, não existe maldição sobre as nossas vidas. Porque o próprio Deus falou com Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. Então, a pessoa que é abençoada por Deus, ninguém amaldiçoa. A pessoa que Deus levantou, ninguém abate. A porta que Deus abriu para você, ninguém fecha. O teu casamento que Deus te deu, ninguém tira. O que vai tirar de você é você mesmo, na desobediência. Quando Deus falar, não faça isso, continua fazendo. Quando Deus, mas tem pessoas que falam, não ouvir, todos nós ouvimos, não são surdos, só não está obedecendo. Vigilância. O crente de hoje não está vigiando mais. O que Jesus disse para o discípulo? Será que não consegue vigiar nem uma hora? Jesus subiu por mão da oliveira para orar e pediu os discípulos para vigiar. Quando eles voltam, os discípulos estavam todos dormindo. O povo está dormindo. Eu estava acordando na madrugada e o pastor Orson falou, né? Aqueles que me buscam na madrugada me acharão. Mas será que eles estão querendo achar o Senhor?
Não quer sair da conversinha quente, não, meu irmão. O chão, passou no chão, está muito gelado, dobrando o joelho. Melhor você dobrar o joelho no chão gelado, você queimar no fogo do inferno. Porque enquanto você está com o joelho dobrado no chão gelado, você está ouvindo a voz de Deus, ele vai te aquecer. Mas enquanto você está achando que você está na cama dormindo ali, o inimigo está soprando no seu ouvido, ele não para, meus irmãos. Eu estava vendo uma pregação do pastor que ele era ex-bruxo, ex-pai de santo. Ele dizendo sem saber a luta. Ele falou que na época ele mexia com esse negócio de bruxaria, eles ficavam de meia-noite até 4 horas da manhã para fazer os trabalhos. Ele nem sabia que essa madrugada que o inimigo trabalha. É ali que ele trabalha, imagina Deus, a fila é menor. Se você procurar, você vê que Deus não está procurando multidão, porque uma multidão já estava atrás de Jesus. Mas Jesus, quando começou a ministrar a palavra, a multidão dispersou, ficou só os 12. Até os 12 começou a murmurar, duro esse discurso, né? E Jesus disse: não quer ir com eles. É para nós entender, no meio de multidão, se você procurar, quantos que acordam de madrugada para orar às horas? São poucos. São poucos. Eu um dia orei ao Senhor, meus irmãos, que eu tinha mania de colocar o celular despertar na madrugada para orar. Aí eu orei ao Senhor e falei: Deus, se for para me acordar de madrugada para orar, que o teu Espírito me desperta. Nunca mais eu coloquei o celular para despertar, mas nunca mais eu consegui dormir uma noite inteira. Nunca, desde que eu batizei, nunca consegui virar uma noite inteira dormir. Eu posso dormir meia-noite, entre 1 hora e 3 horas da manhã, Deus me desperta. É um sonho, e naquele sonho eu acordo, aí eu vou para o joelho, eu quero conversar com Deus. Entender o significado daquele sonho. Porque o sonho é a revelação de Deus. Você entendeu o que Deus quer falar conosco. Mas como eu vou entender se eu continuo dormindo? Acorda tu e dorme. Desperta, dormes. Então nós temos que despertar. E para a glória de Deus, tem dia que eu estou até mole, vou lá e dobro o joelho. Aí eu vou conferir a hora está entre 1 hora da manhã, isso. É a hora que o Espírito de Deus quer falar comigo. E eu sou grato ao Senhor, eu não precisei colocar o Senhor esperando. Na minha angústia, clamei o Senhor e Ele ouviu a minha angústia. Eu falei: não, isso é muito sofrimento, tem que colocar um celular para despertar, não vai. O Senhor vai me despertar, Ele tem que despertar. E Ele tem falado comigo na madrugada, meus irmãos. Como se eu estivesse falando com você aqui, você ouvindo a minha voz, a voz é muito clara. Ele não deixa dúvida para mim e para você. Se eu estava pegando uma batalha espiritual lá em casa, eu falei com a minha esposa: estou pegando uma batalha hoje. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. E no último culto, para a glória do Senhor, a moça reconciliou com o Senhor, ela estava desviada. E só Deus sabe os caminhos que ela passou. Deus usou para falar com ela e ela confirmando. E para a glória do Senhor, meus irmãos, Deus trabalhou. O trabalhar de Deus foi tremendo. Ali eu vi o agir de Deus, porque não é fácil você ganhar uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor. Mais fácil você ganhar um traficante, um macumbeiro, que você ganhar um desviado. Porque tudo que você pegar, ele já sabe, ele já conhece. E o diabo não conhece. Mas ali Deus deu estratégia. Deus usou o missionário para pregar uma mensagem. E dentro da mensagem, no fim da bênção apostólica, Deus falou comigo: só olha e observa. Só vê a sombra correndo de um lado do outro. O inimigo está furioso. Eu falei: antes de fazer o apelo, vamos repreender no nome de Jesus. Quando eu olhei, meu irmão, para a glória de Deus, aquela legião de demônios manifestou na hora. Não foi o único, não foi graça de demônios. E esse ficou furioso, queria medir força comigo, começou a estribuchar, achar que queria levar ela, a fechar a boca, a garganta estufava, como se fosse uma bola. Deus mostra, querendo colocar no mundo. Mas Deus é misericordioso. Orei a Deus um dia, uma outra vez antes, ela vomitou até sangue, vomitou. Primeiro começou com pus, depois sangue. Deus me mostra como é que o inimigo está fazendo. E para a glória do Senhor, voltou para os caminhos do Senhor, e eu glorifico o nome do Senhor, porque uma alma para Ele vale mais que um dinheiro. Eu fico feliz, meu irmão, quando nós ganhamos uma alma do Senhor, principalmente essa não desviada. A minha Bíblia diz em Tiago 5,
Ali pecados é perdoados e até enfermidade é curada. Glória a Deus. Quando você vê uma pessoa que está desviada do caminho do Senhor, você for meditar lá em Tiago 5, a partir do versículo 16, está falando, você ganha uma alma do Senhor, Aleluia. que ela está desviada, você fala desviada, ela não se aceitando Jesus. Glória a Pecados são perdoados, até enfermidade é curada. Glória a Deus. Imagina que coisa bonita. Eu creio, meus irmãos, quando uma alma aceita Jesus é festa no céu. Agora imagina uma pessoa que estava desviada. É como um filho pródigo. A Bíblia fala que o pai fez o quê? Uma festa. Oh, glória. É um prazer enorme. Eu disse que ia vir hoje, não deu para mim, mas Deus sabe todas as coisas. Eu vi que a batalha espiritual é muito grande. Quando eu olhei para ela, o pastor Márcio falou: toda vez que você ora, eu vou contra-ataque. Fui olhar para ela, veio do Senhor de madrugada, eu acordei, chegando no lugar, tinha um homem todo amarrado, ele amarrou ele estava endemoniado. E eles amarraram ele, e ele falou assim, aí na hora que eu cheguei, ele falou assim, agora chegou. Falou desse jeito. Eu pastor Márcio falando, latino. Eu largar. Agora chegou. Aí ele olhou para mim, não de orar, mas falou, não, antes de orar, eu vou mostrar para ele que essas portas não me seguram. Eu estava aqui só esperando você chegar. Ele fez assim com as mãos, as portas soltou. Aí eu falei para ele, quem amava não é nós, Deus. Ele colocou as mãos. Aí eu olhei no sonho, aquele homem já desmaiou. Aí em seguida, uma batalha espiritual, comecei a sonhar com a minha mãe que já morreu. Quando você sonha com uma pessoa que já morreu, meus irmãos, pode ser sua mãe e seu pai. É o próprio diabo. É o próprio Satanás. Eu sonhando que eu estava deitado, dormindo em lugar numa casa. Ela chegava com a água, batendo, coronhando as pessoas, desmaiando todo mundo, me juntando as águas, tudo chamando. Eu vou embora, vou fugir comigo. Eu falei, não, eu não fujo. Hoje eu sirvo a Deus. Ela pega essa água, você fala, não. Hoje a minha arma é aqui, a palavra de Deus. Glória. Deus te dá estratégia até em sonhos. Quer que você entenda uma coisa? Jesus disse assim, ó. O meu testemunho é verdadeiro. Quando eu conto alguma coisa, eu conto algo que aconteceu comigo. A minha mãe e meu pai já faleceram. Quando sonho com eles, eu sei que é o próprio inimigo, não é eles. Porque quem morreu é o povo. Então, quando você sonhar com alguém que já morreu, repreenda o nome de Jesus. É o diabo, é o Satanás. Tem pessoas que às vezes vão seu irmão chega me contando uma coisa, vai ser o diabo. Mas meu irmão, pastor, é minha mãe. Eu estou te falando de mim. Porque quando você tiver sonho assim, você já vai entender. No nome de Jesus. Quando você sonha com uma criança viva, é a própria anjo do Senhor aparecendo para você. Deus falando que é anjo. Mas quando você sonhar com uma criança morta, chora. Quer dizer que você está morto espiritualmente. A tristeza não crente é sonhar com uma criança morta. É pedir a Deus misericórdia para a nossa alma, é dizer que nós não mortos espiritualmente. Agora, quando você sonha com uma criança viva, é bom demais. Você dizer que o anjo do Senhor está aqui conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. É o anjo do Senhor. Tem pessoas que vão sonhar com a criança, né? A criança simboliza o anjo. Mas tem pessoas que têm visão aberta que vai sonhar com o próprio anjo. Né? Ele vai vir como se fosse uma nuvem branca com as asinhas. Tem anjo de todo jeito. Tem anjo que vai vir igual um soldado com uma espada. E vai estar todo blindado, vestido com aquela moldura branca. Tem anjo de todo jeito. Miguel Arcanjo, ele aparece assim para nós. Ele vem com a espada. E a espada dele não vem na manhã, ela já vem desembainhada. Ele vem com a armadura de fogo. Brilho, é mais do que ouro, é fogo puro. Você olha como se fosse fogo. O reflexo é tão grande que você não consegue nem ver. E buscar Deus. Sonhar com 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas voando. A boca toda branca. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Trindade. É Deus falando que todos estão andando juntos. Estão dando o Pai, o Filho e o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aí você pode dizer, o Senhor é contigo, não temas. Ele está falando contigo, não temas a direita, nem a esquerda, nem a frente, a retaguarda. Deus é contigo. Essa trindade aí, é Deus falando que te deu autoridade.
Precisava não temer. Só falar o nome de Jesus vai acontecer, como ele diz em Marcos 16, a partir do 15. Ele disse que no nome dele expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, pegaremos a serpente, se comer algo mortífero não fará dano algum. Então as mãos enfermos e eles serão curados. Mas nós temos que entender que é no nome de Jesus. Libertou no nome de Jesus. Curou no nome de Jesus. Ganhou as almas no nome de Jesus. Para ele, por ele, para ele, por ele são todas as coisas. Quando nós entender isso na nossa vida, meus irmãos, para Deus nada é impossível, nada vai ser impossível diante de mim e de você. O devorador já foi outro comigo, porque é no nome de Jesus. Mas agora, quando começou a prostrar outros deuses, felizmente, meus irmãos, hoje está triste. Tem pessoas que estão dentro da igreja, como diz o pastor, está parecendo dentro do velório, não abre a boca da glória a Deus. Mas se passar um jogo de futebol, dá até medo, fica até roubo. Passar um cantor famoso, dá aquela gritalhada da idolatria. E Deus falou que não divide a glória. Aí depois fica assim, pastor, por que está acontecendo isso? Está vigiando. O irmão está orando, não dá glória a Deus, não sei se fazer isso aí, vai ter que exaltar o irmão, está exaltando o irmão, é glória a Deus, não é glória ao pastor Lógico, pastor Gilberto, missionário, não. É glórias a Deus, glórias, não glórias, é muitas glórias, porque só Ele é merecedor de toda a honra. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu creio no poder da palavra, em nome de Jesus. Eu profetizo uma semana de bênção, semana de milagres, semana de unção, a unção que quebra o jugo. Uma semana de resposta de Deus. Porque você entrou por aqui hoje, você entrou para me ver, eu, para ver os irmãos, você entrou para ter uma resposta de Deus. E a palavra do Senhor disse: o Senhor disse, buscar-me-ei, me acharei. Quando me buscar com o coração, rasga o teu coração para Ele nessa manhã. Fala para Ele: Senhor, eu creio nas promessas do Senhor sobre a minha vida. Eu não tenho gente que fica assim, ó, presta atenção. Assim diz o Senhor, Deus mandou falar. Eu estou a falar de mim agora, presta atenção. Deus não está mandando. Como a administração de sexta-feira, Deus mandou missionário Idolar, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, quando Eliseu ele profetizou sobre aquela mulher, um filho. No tempo do Senhor, o filho ia dar luz. Presta atenção. Ele está falando de mim. Eliseu falou com ele segundo as 20. Ele falou dele, estou falando diante. Eu vou profetizar o nome do Senhor sobre a tua vida. Deus o mandou, mas eu falo o nome de Jesus. Vou profetizar na sua vida. Presta atenção. Você que veio aqui hoje, falou assim: Deus, eu preciso de uma resposta ainda essa semana. A semana começa hoje. Eu profetizo essa semana a resposta de Deus que você pediu. Você falou assim: Senhor, vai trazer. Deus falou assim: eu não vou trazer porque você me pediu. Eu estou profetizando no nome de Jesus. Se não acontecer, não é porque Deus não, eu estou profetizando, Deus. Vai acontecer, presta atenção. Só não vai acontecer se você não crer. Se você, Senhor, vai vir até mim. O Senhor está falando. Porque não foi eu que levei, o Senhor vai trazer até mim. Presta atenção, eu não levei, foi, mas vai voltar, porque aqui é o lugar. Presta atenção no que eu estou te falando. E essa semana você vai contar esse testemunho para a glória de Deus. Presta atenção, eu estou profetizando a tua vida, ó. Conta de hoje a 7 dias. Eu vou te falar que é Deus que falou, que não, eu estou falando em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que tudo que nós pedimos no nome dele, crendo, ele fará. Só não recebe se não quiser. Tem que crer. E eu creio quando o Senhor fala através do céu, de servas. E eu creio que ele está aqui.
E Ele manda falar contigo aí nessa semana. Receba a tua vitória. Receba o teu milagre. Receba o renovo. Receba a porta que você pediu. Você falou com você, Pai, abre uma porta que não impede eu fazer a obra. Que eu também não perca a cabeça. Você pediu uma porta de emprego que concilia a obra e a sua vida espiritual, sentimental. Que você não precise ficar fora como ficava antes. Pai, eu preciso dedicar a obra ao Senhor. Que o Senhor abra uma porta para mim que não atrapalhe eu fazer a obra. Essa porta que você pediu, Ele está falando contigo, eu abro. Se crer, você receberá vitória em nome de Jesus. Amém? Estenda tuas mãos para te receber, meus irmãos. Em nome de Jesus, não esqueça. Eu profetizei, Deus não mandou nada. Eu profetizei no nome de Jesus. Glória a Deus. Fala assim. Que o amor de Deus Pai, e que a graça e as dulces consolações do Espírito Santo de Deus esteja comigo, com você, na minha casa, na nossa casa, onde quer que nós colocar a planta dos pés, todo aquele que crê diz. Glória a Deus. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Ele vai te levar, não. Vai não, meu